Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, no capítulo 5. Esse é um texto muito conhecido, né? Ele era muito pregado. Eu já tive o privilégio de falar esta palavra, se eu não me engano, uma vez aqui, mas Deus me deu outra vertente, Deus me deu outro rumo, outro norte, para falarmos a sua palavra aqui nesse texto, nesta quarta-feira avivada, no nome santo de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe pastor Oliveira, nosso presidente e amigo, né, em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastora Miriam, pelo privilégio de poder falar a palavra de Deus aqui. É sempre uma honra. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 2. Os irmãos encontraram, amém? Lucas, capítulo 5, versículo de número 2, diz-nos assim o texto. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Eu vou ler mais uma vez, agora só a parte A, do versículo 2, que diz: E viu 2 barcos parados juntos ao lago. Amém, queridos? Nós queremos dar um tema para a mensagem que será pregada nesta noite, e o tema da mensagem é Ele viu, tá? Ele viu. Quem viu? Jesus. Jesus viu os discípulos lavando as redes e seus barcos parados, aleluia, à beira do lago. Esse texto é um texto muito conhecido e várias vezes pregado por aí. Nós vemos diversos homens e mulheres de Deus falando sobre esse assunto. E algumas coisas eu quero pontuar aqui. O capítulo de número 5, a partir do versículo 1, diz que Jesus estava apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus. Porque para Jesus era mais importante falar a palavra de Deus do que operar milagres e maravilhas. Porque milagres e maravilhas, na maioria das vezes, não nos faz voltar atrás e servirmos a Jesus na beleza de sua santidade. Nós podemos ver a situação daqueles 10 cegos, né, que um só voltou para agradecer e os outros 9 ficaram pelo caminho, né, não voltaram para agradecer. Aleluia. Por quê? Porque milagre nem sempre gera arrependimento, mas a palavra de Deus, quando pregada, e pregada na unção do Espírito Santo, essa sim causa-nos arrependimento. Jesus estava pregando a sua palavra, ou a palavra de Deus, a multidões, quando ele chega junto ao lago de Genezaré, e a Bíblia diz que Jesus viu os barcos parados junto ao lago. Jesus viu os barcos parados. E isso aqui me chamou muito a atenção, queridos, porque Jesus vê, aleluia, como está e onde está os barcos das nossas vidas. Jesus, quando o homem não consegue ver, quando a mulher não consegue ver, quando o profeta não consegue ver, quando a profetisa não consegue ver, Jesus está vendo a situação que está o nosso barco. Aleluia, olhando e fazendo uma análise bíblica, nós podemos analisar ver, que observar
aleluia, faz parte do ministério de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo de número 5, a Bíblia Sagrada nos diz que Zaqueu está acima da figueira, ou em cima na figueira, esperando Jesus passar, mas o texto sagrado nos diz, aleluia, que Jesus, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje porém, aleluia, me convém pousar na tua casa, me convém adentrar na tua casa, hoje eu vou contigo, Zaqueu. Merecer você não merece, eu sei quem você é, mas mesmo assim eu vou contigo. Jesus vê, irmãos, aleluia, quando ninguém consegue ver. Às vezes nós nos deparamos em situações tão adversas que nós pensamos, estamos sozinhos, estamos fracassados e sozinhos, mas diz-nos a Bíblia Sagrada, aleluia, que os olhos de Deus não tosqueneja, Ele não fecha, Ele te vê, querido. Este momento difícil, essa fase ruim, esse vento contrário, não pense que você está sozinho, que você está sozinha. Por que, pregador? Porque Jesus te viu, Jesus está te vendo, aleluia. Se Ele te viu no lamaçal do pecado, cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo cachaça, quanto mais você de joelho dobrado, buscando a sua presença, aleluia, buscando as coisas do alto, porque é assim, querido, que Jesus faz. Muitas das vezes, aleluia, nós nos deparamos com situações tão adversas, que o que nos resta é continuarmos buscando. Nós não estamos vendo a solução, mas continuamos buscando. Nós não estamos vendo o socorro, mas nós continuamos buscando, como buscavam os irmãos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, alguns estudiosos dizem que tinham cerca de 500 pessoas, mas só 120 pessoas foram agraciados pela promessa. Por quê? Porque não viam de onde vinha, mas permaneceram buscando. Eles não sabiam como vinha, mas eles permaneceram buscando. E quem deveria ver, aleluia, quem deveria enxergá-los buscando a presença e buscando pela promessa, mesmo não sabendo de onde viria, aleluia, estava vendo Jesus. Oh glória! Talvez você adentrou a este templo nesta noite, está buscando, está clamando, está suplicando, está se entregando, está mergulhando, está fazendo, aleluia, como diz lá no Nordeste, das tripas o coração, achando que ninguém está te vendo, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Ele está te vendo, Ele está te enxergando, Ele está te vendo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus viu, aleluia, Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, porque hoje, aleluia, a salvação vai entrar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. E eu não estou preocupado se você é publicano, se você é enganador, se você está sendo fraudulento com alguém. O que eu sei é que eu te vi, e da mesma maneira que você está, você não vai ficar. Oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor. Jesus viu o barco, irmão, aleluia, dos discípulos, ou os barcos dos discípulos à beira do lago. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus vê o barco, queridos, e depois ele entra no barco. E isso aqui me chama a atenção, irmão George. Sabe por quê? Aleluia, porque o barco estava vazio. Tem muita gente que só quer estar no barco cheio, né, querido? Aleluia, tem muita gente que no barco vazio não quer entrar, mas Jesus é diferente. Ele chega no barco vazio de Pedro e diz: eu vou entrar neste barco, me permita entrar. Eu quero conjecturar aqui, pastor Oliveira, que Jesus pede para me permita entrar, e
Pedro permite? Primeiro, porque o barco estava vazio. Aleluia, e louvado seja Deus, irmão George, que o barco estava vazio. Graças a Deus que o barco estava vazio, missionária Líbina, porque se o barco estivesse cheio, não havia espaço para Jesus. Lá vai a primeira aplicabilidade para você. Existem momentos nas suas vidas, aleluia, que Jesus vai ver o barco e ele vai ver vazio, mas ele não é como eu, que às vezes olho com outro âmbito, com outro olhar. Às vezes eu olho e não vejo, aleluia, graça em entrar no teu barco, porque ele está vazio e não vai me proporcionar nada. Mas Jesus no teu barco, mesmo vazio, ele entra. E quando ele entra para solucionar. Oh, meu Deus do céu, aleluia, o texto sagrado nos diz que Jesus entra no barco, aleluia, porque estava vazio, queridos. Imagina se o barco de Pedro estivesse abarrotado de peixe. Imagina se na pescaria tivesse dado tudo certo. No barco de Pedro não havia espaço para Jesus, mas eu louvo a Deus por isso, aleluia, porque em dias ruins, desfavoráveis, Jesus também entra no nosso barco. Jesus não é como os homens, aleluia, que olham pelos âmbitos, financeiros, pelos âmbitos aonde você tem alguma coisa para oferecer. Jesus não, ele encontra o barco vazio, o evangelista Zuri, e mesmo assim decide entrar. Eu não sei como está o barco na sua vida, eu não sei como está o barco do teu ministério, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Mesmo vazio, Jesus vai entrar, mesmo não proporcionando nada para ele, ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai operar. Bendito seja o nome do Senhor. Embora o texto sagrado nos diz que Jesus entra no barco, pastora Miriam, mas não entra primariamente para operar milagre. Não, evangelista, não, porque o texto nos diz que Jesus leva o barco para o meio do lago e senta para anunciar a palavra. Como eu disse, é prioridade para Jesus pregar o evangelho. Por isso ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que quer, aleluia, as coisas da terra, e Jesus não está preocupado primeiro com as coisas da terra, porque se aquilo que é do céu não saciar o teu coração, as coisas da terra que não irá saciar. Se aquilo que é do alto, se aquilo que pertence ao céu não conseguir saciar o desejo do teu coração, aquilo que é da terra não será capaz. Oh, meu Deus do céu, a Bíblia Sagrada nos diz que o que ele preparou para nós, aleluia, é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia Sagrada nos diz que o que ele tem para nós, irmão George, meu querido, aleluia, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Tem muita gente que quer chave de carro, chave de casa, e casa em condomínio fechado. Eu estou preocupado, aleluia, se eu vou ouvir o vinde benditos de meu Pai para o lugar que está preparado para vós até a consumação do século. Eu estou preocupado, pastor Oliveira, se eu vou ouvir o soar da trombeta e junto com os que morreram em Cristo Jesus nos encontrarmos com o Senhor nos ares. É disso que eu estou preocupado. É disso, é com isso que eu me preocupo. Porque tem muita gente, irmão, que está pautado nas coisas da terra, que está olhando, irmãos, para as coisas terrenas. Eu já estive muito neste lado da moeda, eu já estive muito preocupado, aleluia, se ia chegar o final ano e eu ia passar na praia A ou na praia B, aleluia, mas o que me importa, aleluia, nos dias atuais é se eu vou passar na presença de Deus e onde eu vou passar. Oh, meu Deus do céu, eu já troquei muito, irmão George, aleluia, culto por um banquete. Eu já troquei. Eu não quero aqui mentir para os irmãos, dar uma de santarrão. Quantas vezes eu deixei de vir para o culto
para ir numa churrascaria, num aniversário, e para mim estava tudo certo, porque primariamente, aleluia, eu não buscava aquilo que era do alto, mas, aleluia, alguém me viu quando alguém não tinha me visto, alguém me abraçou quando alguém não queria me abraçar, aleluia, e hoje eu não troco mais, não negocio mais, eu estou como Daniel, aleluia, ainda que me lancem na cova dos leões, eu não vou negociar aquilo que Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou negociar, eu não vou trocar, aleluia, já troquei muito, irmãos. Quantos cultos eu não saí no meio do culto para ir jogar uma partida de futebol no meio de pecadores. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, aleluia, quantos cultos eu troquei, irmãos, por um campo de futebol, mas eu louvo a Deus, aleluia, porque com 2, com 3, com 4 ou com a igreja lotada, eu abro a minha boca, glorifico ao meu Deus, salmodio em sua presença. Por quê? Porque Ele está presente, meu Deus do céu, e quando Ele se faz presente, coisas lindas acontecem, aleluia. Se Jesus tivesse faltado nesta noite, nós estaríamos aqui em vão, mas o Senhor está em nosso meio, o Senhor está no meio de nós. Poderia vir o presidente da república, o Lula, como é conhecido, poderia vir o governador do estado, e se Jesus não tivesse vindo, mesmo assim esse culto não faria sentido, mas eles faltaram. Mas o Senhor, o grandão da Galileia, o Nazareno, o Jesus, o restaurador de vidas, o libertador, que lebaracandaraia, o pão vivo que desceu do céu, a água que sacia a sede do homem, está entre nós. Oh meu Deus do céu, está entre nós e merece ser glorificado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus entra no barco dos discípulos e a prioridade dele é pregar a palavra de Deus. Não é fazer com que a pescaria de Pedro seja algo surreal. A prioridade de Jesus é anunciar. O texto sagrado nos diz que, aleluia, depois que Jesus prega, depois que Jesus ensina a multidão, ele olha para Pedro e diz, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele terminou de falar a Simão, disse a Simão, velejai para o fundo. Ô Simão, eu já terminei de pregar, agora pega o teu barco e veleja para o fundo. Irmã Líbina, isso aqui é tremendo, irmã Líbina. Sabe por quê? Porque Pedro estava velejando, irmãos. Pedro velejou a noite toda. Pedro trabalhou a noite toda, mas trabalhou no lugar errado, velejou para o lugar errado, aleluia. Mas Jesus deu a senha para Pedro vencer aquela noite. Ele disse, velejai para o fundo. Tem muita gente velejando, aleluia, evangelista Zurizadai, mas está velejando para o lado errado. Tem muita gente que sabe pregar, que sabe cantar, que sabe ensinar, que é profeta na terra, mas a motivação tem sido errada, aleluia. Eu conheço um jovem que a intenção dele era pregar para andar de avião no Brasil, aleluia, na América e na Europa, e a motivação de Jesus era povoar ao céu, a motivação dos discípulos era povoar o céu. Se a motivação está sendo errada, não adianta velejar. Mas eu vim aqui ser profeta de Deus para a tua vida, para te dizer, levanta, aleluia, a vela do teu barco, o mastro está aí, a vela está aí, posiciona ela, porque o vento vai soprar, e ele vai te levar para o destino certo. Oh meu Deus do céu, aleluia. Jesus diz,
mas veleja para o lugar profundo. Ou seja, Pedro, você velejou para o raso. Ô Pedro, você foi, mas você foi para o raso. Tem muita gente com a vela lá em cima, mas viajando ou velejando, aleluia, para lugares rasos. Existem pessoas, irmãos, aleluia, que precisam ativar as suas velas, mas ativar para o lugar certo. Lá vai uma aplicabilidade para você aqui nesta noite, aleluia. Existem velas das nossas vidas, irmã Livna, que precisam estar ativas para o nosso ministério fluir. Que velas são essas, pregador? A vela da coinonia, a vela da comunhão. Se ela não estiver erguida, Zuri, aleluia, de nada acontece. A vela da oração, irmão. Sabe por que Pedro e João, aleluia, operam aquele milagre do coxo na porta do templo, aleluia, chamada Formosa? Porque eles estavam com a vela da oração ativa, oh glória. Eles foram para o templo orar, eles não foram para curar ninguém. A intenção deles era continuar tendo comunhão com Deus. A intenção deles era continuar tendo comunhão com a Trindade Santa. Mas o resultado daquela coinonia, o resultado daquela ida para a oração, foi um milagre, aleluia, esperado há 38 anos. Você precisa ativar esta vela, querido. Você precisa ativar esta vela da comunhão, da oração, da leitura diária bíblica, aleluia, da crença no poder que há o Evangelho. Porque muita gente não acredita, George, na atualização e na atualidade dos dons. Mas foi Jesus quem disse, Zuri, que se nós orarmos crendo, o milagre acontece. Foi Jesus quem disse que se nós estendermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Foi Jesus quem disse, irmãos, aleluia, que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não irá nos acontecer. Como é que está a tua vela? Está direcionada para o lugar certo? Se tiver, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, para dizer: o vento liberado pelo céu vai soprar esta vela e vai te levar para o destino certo, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos creem nesta palavra e podem adorar a Deus? Oh, aleluia! Velejai para o lugar profundo. E a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que eles velejam, mas a palavra é que Pedro lança para Jesus é: Senhor, nós iremos velejar, Senhor, nós iremos na direção que o Senhor quer que nós vamos, né? Que nós iremos, que nós temos que ir, Senhor, mas nós vamos segundo a tua palavra. E isso aqui abre um leque tão tremendo na minha mente, abre um leque tão poderoso na minha mente. Por quê? Porque velejar, ainda que seja pela direção certa ou para a direção certa, mas sem a palavra de Deus, não vai haver, aleluia, milagre de maneira nenhuma, não vai haver sucesso de maneira nenhuma. Mas se estivermos no caminho certo, direcionados por quem nos chamou, aleluia, confiando na sua palavra, coisas sobrenaturais podem e vão acontecer. A Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, no capítulo 5, no versículo 2, irmãos, que eles estavam lavando as redes, e eu já falei aqui sobre isso, e não quero falar novamente, porque como alguém disse lá no grupo, né, irmão George, só perde quem não veio, então não vou falar de novo, aleluia. Mas eu queria voltar aqui no versículo de número 2, e dizer que eles estavam lavando a rede, porque ainda não tinha uma palavra, com a rede limpa, mas não tinha uma direção, com a rede limpa, mas não tinha um peixe sequer dentro do barco e nem na rede. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, que depois que Pedro diz, segundo a
tua palavra eu vou lançar a rede, Jesus. Eu sei que eu sou pescador, eu sei que eu estou nesse ramo, eu sei que eu sou empresário, Jesus. Jesus, com Pedro, com Tiago e com João, filhos de Zebedeu, eu sou empresário, eu conheço do ramo. Pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe qual é a diferença da rede limpa, irmãos? Aleluia, a rede limpa é que eles têm a expectativa de que amanhã vai dar certo. Eu não peguei nada, mas eu vou lavar a rede porque amanhã é outro dia. Aleluia, por quê? Porque eles não tinham uma palavra, não tinham um direcionamento, não tinham, aleluia, velejado para o lugar certo. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz: vão para o lugar profundo, porque o Senhor sabe, aleluia, quem nada no raso e quem nada no fundo, quem pesca no raso e quem pesca no fundo. Ele sabe quem tem intimidade de anos em sua presença e quem finge ter intimidade de anos em sua presença. Ele sabe que o lugar é fundo, que o lugar determinado para a pesca milagrosa é no lugar fundo. Por isso ele direciona e diz: vão, lancem a rede, porque vocês irão pescar uma pesca extraordinária. E Pedro abraça isso e diz-nos a Bíblia Sagrada que depois que Pedro diz, aleluia, segundo a tua palavra lançaremos a rede que estava limpa, irmãos, a rede que trabalhou a noite toda e não pegou nada, não estava aguentando. Diz-nos a Bíblia que ela estava se rompendo. Por quê? Porque agora eles estão debaixo de uma palavra, aleluia, porque agora ele não está guiado por conhecimento dele, por sabedoria dele. Às vezes, aleluia, o que nos falta é isso, mesmo experientes, mesmo conhecedores da palavra, mesmo íntimos do Senhor, nós precisamos colocar em evidência a veracidade desta palavra que é poderosa. Pedro disse: eu vou lançar a rede, Jesus, eu vou lançar a rede. E depois que ele lança, diz-nos a Bíblia que a rede veio quase se rompendo. Aí Pedro fica maravilhado. Aí Pedro, que pescou a noite toda e não pegou nada, encontra o seu barco quase indo a pique. Diz-nos a Bíblia Sagrada que ele se dobra diante de Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que esteja perto de mim, afasta-te. Eu sei que eu sou empresário, eu sei que eu tenho alguns barquinhos que traziam poder financeiro para mim, mas eu também sei que é o Senhor que dá a última palavra. Oh meu Deus do céu, ele disse, aleluia, Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador, não sou digno. Aí Jesus, aleluia, como sabe o que estava fazendo, a intenção de Jesus não era abençoar financeiramente aqui, não, querido, não, claro que não. A intenção de Jesus era fazer de Pedro um dos maiores apóstolos, aleluia, da história da igreja. Jesus quer te abençoar financeiramente? Talvez ele queira, porque a intenção dele é maior, o propósito dele é maior. Por que, evangelista? Porque o ouro e a prata, por mais que você tenha, diz-nos a Bíblia, aleluia, que a traça vai comer, mas aquilo que te espera, oh meu Deus do céu, às vezes nós corremos para lá, para cá. Esses dias eu cheguei quase 5 da manhã em casa, extenuado, cansado, atrás do ouro e da prata, e quando dobrei os meus joelhos antes de orar, uma voz bradava no meu coração, aleluia, e soava nos meus ouvidos dizendo: você está se esforçando aqui, buscando as coisas daqui, mas fica tranquilo, filho, porque eu tenho uma casa preparada para você, ruas de ouro e cristal. Eu tenho para você um novo nome, eu tenho para você um novo cântico. Este dia vai chegar, e quando ele chegar, adoraremos a Deus na beleza de sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor. É que nós corremos tanto atrás das coisas da terra,
que às vezes nos esquecemos. Lembra aquele dia que você, aleluia, não quis desligar o aplicativo porque precisava de 50 conto a mais, né, no orçamento? Jesus sabe, aleluia, Jesus entende os teus sofrimentos, as tuas mazelas, Jesus compreende, mas Ele quer fazer coisas grandes, maiores do que os teus olhos viram, querido. Pedro, a intenção de Pedro aqui, primariamente, é ter um lucro, né, irmãos? Ele pescou, ele vivia disso, da pesca, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu vou te chamar agora, eu estou te chamando agora, não mais para pescar peixes, mas para pescar homens. E aí, irmão George, o meu coração se alegra, porque se Jesus teve o poder de fazer aquela pesca frustrada, aquela noite frustrada, se transformar em uma das maiores pescas da história da Bíblia Sagrada, quanto mais Jesus não podia fazer, aleluia, através da vida de Pedro, nos homens que são terrenos e estão todos nas mãos do Senhor, aleluia, todos nós estamos em suas mãos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pedro é chamado, aleluia, e chamado com um chamamento ímpar. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor chama ele para pescar não mais peixes, mas homens. E aí, para corroborar com a fala de Jesus, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 13, Pedro está falando em línguas com os discípulos, com os 11 discípulos e com os demais que foram batizados ou cheios do Espírito Santo, e alguém zomba no versículo 13: estão bêbados, passaram o dia todo bebendo vinho, por isso que estão falando desse jeito. Aí Pedro, aleluia, pescador de peixes, aleluia, que foi chamado para pescar homens, cheio do Espírito Santo, se põe de pé e diz: homens, vocês estão falando balela, eles não estão cheios de vinho, eles não estão embriagados, eles estão vivendo o que disse Joel no capítulo 2, aleluia, de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, porque, aleluia, maior do que o processo que estamos enfrentando é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Maior do que a luta que estamos travando é aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia Sagrada nos diz que enquanto alguns zombavam de Pedro, aleluia, e os discípulos todos que ali estavam, Pedro, tomado pela uma unção poderosa, diz: vocês não sabem o que estão falando, eles não estão embriagados como vocês estão pensando, até porque é a 3ª hora do dia, aleluia, mas isto é falado pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos e sonharão. Aleluia. Aí, tomado pelo Espírito, ele vai cumprir o seu chamamento, ele vai cumprir, aleluia, aquilo para qual Deus o chamou, e ele começa a pregar, irmã Líbina, e diz: aleluia, vocês mataram a Jesus, aleluia, mesmo ele sendo liberado, ou Deus liberando este fato acontecer. Vocês não têm noção do que vocês fizeram, vocês não têm noção do que e quem vocês mataram. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que Pedro diz: mas o mesmo Jesus, Deus o ressuscitou. Aí Pedro continua pregando naquela primeira mensagem de sua vida, aleluia, e diz: mas, aleluia, Davi, o patriarca, disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, aleluia, disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra. Irmão, isso aqui é profundo, querido.
Pedro, mesmo antes de conhecer ou de saber o que iria acontecer, Davi disse: o meu Senhor disse ao meu Senhor: senta aqui à minha destra. Oh, aleluia! Quem estava ouvindo Pedro estava arrepiado, irmão, porque nunca tinha visto ninguém falar das coisas dos céus com tanta autoridade. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois que Pedro prega, aleluia, eles, os homens que ora estavam zombando, disseram, aleluia, porquanto, aleluia, disseram em seus corações, compungaram-se em seus corações: Pedro, o que nós devemos fazer? Homens e irmãos, o que nós faremos? Aí Pedro disse, então disse Pedro: arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o Espírito Santo, porque a promessa é para vós. Mesmo murmurando, aleluia, mesmo caluniando, é para você também. A promessa é para vós, e tem mais, é para vossos filhos, aleluia, e para todos quantos estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Versículo de número 41, para encerrar, o texto sagrado nos diz: então os que alegraram-se, aleluia, repreenderam, aleluia, a palavra em batismo, e aquele dia acrescentaram-se cerca de 3.000 almas. Jesus cumpriu o que prometeu. Jesus disse para Pedro assim: ó, eu vou te fazer ganhador de almas, ganhador de homens. E no primeiro sermão, irmão George, eu imagino que todo se tremendo, mas direcionado, aleluia, cheio do Espírito Santo, ele disse: arrependei-vos, aleluia, é chegado o reino, arrependei-vos, é chegado a hora, arrependei-vos. E diz-nos a Bíblia que eles se arrependeram, e não se arrependeram da boca para fora. Você sabe aquele irmão que um dia disse que confessou a Jesus, mas quando veio a pandemia, pastor Oliveira, ele chutou o pau da barraca e está fumando maconha, cheirando cocaína, está traficando, mas o vento passou, aleluia, ele viu que você se converteu de verdade e está aqui nesta casa nesta noite, e está dizendo assim: eu sei, aleluia, que com ele eu tenho mais, eu sei que nele eu tenho mais, e digo mais, eu sei que nele eu sou mais. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente que confia em carro, cavaleiro, no ouro, na prata, mas nós que servimos ao Senhor, aleluia, decidimos levantar as nossas mãos e confessarmos a Ele como o único e suficiente Salvador. Sabemos em quem temos confiado, sabemos em quem estamos esperando. Tem muita gente, irmãos, infelizmente, que não pode ver um vento, aleluia, que já diz para o pastor: ah, pastor, estou desanimado, pastor, a irmã fulana não fala mais comigo, pastor, o irmão fulano não me salta mais com a paz, pastor, o irmão ciclano já não olha para mim como olhava antes, não me dá mais oportunidade. Irmãos, eu preciso, você precisa, nós precisamos continuar acreditando que quem nos chamou com um propósito maior, poderoso, inexplicável, inigualável, e nós precisamos acreditar nesse chamamento e executá-lo na unção do Espírito Santo de Deus. Pedro executa o chamamento, e no primeiro sermão, quase 3.000 almas. Olha só que poderoso. Irmão George, a primeira mensagem, já pensou o senhor aqui na Pleroma? E na primeira mensagem, aleluia, os que não são batizados com o Espírito Santo começarem a falar línguas estranhas? Já pensou, já se imaginou, na primeira cruzada que a Depleroma for fazer aí na rua, aleluia, e no primeiro sermão, na primeira pregação, na primeira saudação, aleluia, cerca de 3.000 homens se renderem aos pés de Jesus, aleluia. Quem faz isso? O Senhor nas nossas vidas, aleluia. Quem fez isso foi Pedro? Não, irmão, porque não é Pedro que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que estava dentro
dentro de Pedro. Um conselho para você: acredite na sua chamada, acredite no chamamento de Deus para a sua vida e execute-o com poder, com unção, com graça, e Deus irá se responsabilizar por tudo aquilo que você disser, por tudo aquilo que você pregar. Naquele dia, alguns zombavam, aleluia, alguns se maravilhavam, como diz o texto, mas cerca de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Ele te chamou com um propósito maior. Por mais que o seu barco esteja vazio, aleluia, por mais que você tenha trabalhado e não tenha pegado nada, não desista, continue acreditando, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Deus os abençoe. Muito obrigado no nome de Jesus.